sabemos que a gente vai falar um pouquinho sem chupeta, mas vamos falar o que está acontecendo, meus amigos, porque temos uma trinca aqui da BYD. Nossos amigos, Sam e Dana, vão tirar dúvidas, sabe do quê? Cara, tem muita fake news que a galera, obviamente, fica espalhando por aí sobre os carros elétricos. Concorrente não aguenta, não tem preço, não tem qualidade, não tem como competir, aí começa a inventar um monte de história, um monte de lenda. Total. E eles vieram aqui para esclarecer. Os craques, sejam bem-vindos aqui. O Baldi, uma salva de palmas para o Baldi que está aqui. Nós temos o Rufão, que sabe tudo e um pouco mais. E o Fabian, que é do trabalho de pós-venda da BYD. É Fabian? Fabian. Cara, primeiro eu queria agradecer a presença de todos vocês. E obviamente que a gente vai bater esse papo, porque vocês têm uma função muito importante no programa, que foi democratizar a história do carro elétrico. Isso aconteceu pessoalmente com a minha família e o Rufo sabe disso. Por isso que quando a gente vai trocar essa ideia, você precisa fazer o test drive e conhecer um BYD. E por que eu estou falando isso? Porque tem muita fake news. É ou não é, meu Baldi? É isso aí, o Zuc. E vai ver que não tem mais chupeta com bateria, hein? Não pode ficar tranquilo que essa história vai acabar. Isso era um clássico, né, Sammy? Era um clássico. Quantas vezes você teve que fazer uma chupeta assim? Quantas vezes você já andava com o cabo? Exato, é verdade. Nunca mais. Não tem chupeta na bateria, viu? Na Hebraica ele é conhecido Dani Chupeta. O Sammy já fez muito lá quando o carro enguiçou, ele empurrava e fazia a chupeta. Mas por que tem tanta fake news? Por que a turma gosta das narrativas e a gente sabe do sucesso que vocês estão fazendo? Realmente o sucesso incomoda, né? Porque assim, o crescimento da BYD nos últimos 2 anos, lançando carros tecnológicos inovadores, carro elétrico que era algo inimaginável na cabeça das pessoas. Quando nós lançamos o Dolphin, que está aí logo atrás de você, outras marcas chegaram a reduzir em R$100 mil o valor de um carro. Caramba. Então isso é um tapa na cara do consumidor. E incomoda muito, porque tem qualidade e tem tecnologia e você faz com que os outros precisem se reinventar. Então dessa forma, para que possa retardar o crescimento, para que possa promover o medo na cabeça das pessoas, o receio da aquisição, né, de uma nova tecnologia, espalha-se as fake news. Bateria pega fogo, o carro não é seguro, não pode instalar carregador no subsolo de edifícios residenciais. E aí isso provoca na cabeça das pessoas muita insegurança. Mas hoje, Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo competentemente foi para a China e viu pessoalmente, presencialmente, que bateria de carro elétrico da BYD não pega fogo. Então você vai desmistificando e superando o que a concorrência que não consegue competir acaba criando fake news para poder fazer com que as pessoas possam não comprar. Tinha um outro mito, eu lembro que eu fiz essa conta, falava assim, não, o problema é que a bateria dura pouco, a vida útil dela é pequena, e aí você vai ter que gastar uma fortuna. Aí eu fui fazer a conta, usando os dados oficiais mesmo, dados auditados, vai durar tantos e tantos anos para uma pessoa comum que o carro vai acabar antes da bateria. Então, quer dizer, é uma falácia. Essa conta o Rufo tem bem, né, Rufo? Com motorista de aplicativo. Exatamente. Eu sempre venho para a Jovem Pan, quando está no meu dia de rodízio, com ou um BYD, né? Porque aí você está isento do rodízio em São Paulo, ou com motorista de aplicativo. E eles, para mim, são a melhor resposta do mercado contra a fake news. Na verdade, sempre que a gente vê alguma fake news no YouTube, Zuc, você pode ver que a BYD ela não precisa se posicionar ou defender a marca. A defesa vem dos próprios clientes da BYD que se posicionam. No caso, por exemplo, de incêndio, está aí também o Fabian Gomes, que vai falar um pouquinho até de peças de reposição. Outra fake news que tem, não tem peças no mercado. Por isso que o Fabian está aqui hoje também, até para falar um pouco daquele centro que tem em Campinas, que cuida de todo esse gerenciamento de peças e de pós-venda. Mas eu acho que a melhor resposta sempre, Zuckerman, está nas ruas, na quantidade de carros que tem na rua, no ramp-up de vendas. A gente já trouxe aqui esses números da última vez. É absurdo se você colocar o grade, né, de vendas de carros elétricos ou eletrificados em geral do Brasil. A BYD está primeira quase em 30 mil unidades vendidas nesse primeiro semestre, enquanto o segundo colocado não chega a 3 mil. Ou seja, o segundo colocado está em 10% disso. Então, acho que os fake news, essas fake news, elas são muito rebatidas, principalmente
pelo próprio cliente da BYD. Então eu queria já começar esse fake news com o Fabian. Boa, Fabian vai falar pra gente. Como funciona essa história da revisão e faltam peças no mercado para a BYD, para peça de reposição, Fabian? E lembrando que o Fabian trocou também a indústria tradicional, não vou citar quais, né? Mas de empresas grandes, renomadas pela BYD. Olha lá, Fabian, que responsa, hein, meu? Exatamente. Bom, pessoal, primeiro, boa tarde aí à casa, ao pessoal do Pânico. Falando primeiro sobre as revisões, né? Veículo 100% elétrico, as revisões são feitas a cada 20 mil quilômetros ou um ano e são extremamente simples, né? O veículo não tem tantos componentes que precisam ser substituídos, é somente feita a substituição do filtro do ar-condicionado e a cada 4 anos a gente substitui basicamente o lubrificante da transmissão, né? Então, e é extremamente competitivo, extremamente barato, né? Já nos veículos super híbridos, onde a gente tem os 2 motores trabalhando, a gente faz a revisão a cada 12 mil quilômetros ou um ano, e aí a gente faz a substituição realmente do filtro do ar-condicionado, do filtro do óleo e do lubrificante, e a cada 2 anos entra aí o filtro de ar e o filtro de combustível. Sobre a fake news das peças, acho que isso é extremamente importante falar o que a BYD vem fazendo, né? Nós temos 2 centros de distribuição de peças, um localizado em Cariacica, no Espírito Santo, e outro aqui em Itupeva, no interior de São Paulo. O de Itupeva tem 30 mil metros quadrados. O de Cariacica tem 10 mil metros quadrados, ou seja, nós contamos com 40 mil metros quadrados de peças, 173 milhões de reais investido em peças de reposição, com quase 20 mil itens de reposição disponíveis para o consumidor brasileiro, os consumidores da BYD. Eu acho que outro fator importante para compartilhar com os consumidores é 98,5% de atendimento. O que significa isso? Todos os concessionários que colocam pedido para nós atendemos no primeiro pedido 98,5% na primeira vez. Ou seja, não existe falta de peças para o consumidor brasileiro. Perfeito. A gente tem uma alta taxa de atendimento de peças. Ou seja, nós fizemos um investimento altíssimo justamente para não ter isso, e a gente vem crescendo ano a ano nesse investimento. Então, o consumidor brasileiro, para nós, tem extremamente importante, e a gente considera isso muito sério, muito a bom. Disponibilidade de peças para todos os consumidores. Aí esclarece, confiança né? na marca, a né? confiança na marca. Uma marca, ela conquista a pessoa pela primeira vez, pela tecnologia, por vários tipos de ativos. Agora, a lealdade, a fidelidade, quando você permanece pelo segundo carro, aí é a garantia de que você faz um bom trabalho e o pós-venda, por isso que nós fizemos questão do Fabian vir. Vou até divulgar a sua rede social, seu telefone, Fábio. Boa! Pra todo mundo no Brasil saber para quem ligar. Ô, Fabian, deixa eu contar uma coisa para vocês que é importantíssima. Por isso que é legal carimbar para você fazer o test drive. Toda vez que você vai fazer o test drive, você vai ser muito bem recebido nas concessionárias, que hoje estamos em quantas concessionárias? 185 concessionárias do Brasil. 185. Lá, Rufo, obviamente o vendedor, ele te explica tudo do carro. Ele te dá uma aula e você sabe que isso acontece. Eu digo até, legendo esse vendedor, não como vendedor, como consultor. Então a BYD tem uma preocupação, que eu escutei isso 2 vezes da Stella Lee, que é vice-presidente global da marca e CEO aqui para as Américas, onde a preocupação é com o consumidor e fidelizar esse consumidor. De que maneira você fideliza um consumidor? Com bons produtos, com excelente atendimento e com pós-venda, por isso está o Fabian com a gente. Então, essa preocupação com o cliente, ela começa na concessionária, quando esse cara já entra pela porta e hoje já não tem mais dúvida se ele quer um elétrico ou se ele quer um carro da BYD. A única dúvida que ele tem é se ele vai para um super híbrido ou para um 100% elétrico. Esse consultor, ele conversa com ele, entendendo as demandas, os anseios e oferece para ele aquilo que ele precisa e não o produto de prateleira, não é isso, Baldi? Exatamente. É justamente para poder entender a jornada. Você nunca comprou um carro avaliando qual era a sua jornada diária. Porque você falava assim, meu amigo, eu abasteço em qualquer lugar e eu não tenho essa preocupação. Passa uma nova construção de hábito e cultura, onde as pessoas vão entender o seguinte, qual é a minha jornada? Mas também a economia que ela faz é muito grande. A equivalência de um carro a gasolina para um carro 100% elétrico é de 5 vezes mais barato. Você está me dando, professor de economia, sabe disso. Eu estou indo para o elétrico porque, assim... É surreal. Não tem... É o que a gente chama de... Não precisa nem pensar. É uma distância tão grande, mas uma coisa que o Rufo começou a falar, e eu... às vezes pego Uber e táxis,
todos que têm BYD amam a marca. Então, isso para mim é a melhor tecnologia, economia. Aliás, essa democratização que aconteceu, inclusive com o motorista de aplicativo, você já me trouxe aqui, que através da própria parcela e com a economia que ele tem no combustível, ele consegue pagar o carro. E a gente está vendo isso acontecer o tempo inteiro. E a manutenção, porque o que o Fábio mencionou, você fazia a revisão com 20 mil quilômetros e não com 10 mil quilômetros, como um carro a gasolina, você usa o carro o dobro do tempo e você vai gastar em torno de 250 a 300 reais para realizar a primeira revisão de um carro elétrico, comparando com um carro a gasolina, que você gasta muito mais. Então, assim, ao longo do tempo, a economia que você faz, você coloca dinheiro no bolso. Quem vive do carro, como motorista aplicativo, ele vive melhor porque ele paga a prestação do carro com o que ele economiza. Então, assim, os ganhos são surpreendentes, mas essa é condição fundamental para que a gente possa mostrar essa nova cultura, esse novo hábito, para que a pessoa possa entender. Você se livra do posto de gasolina, você abastece o carro na sua casa. Boa, vamos convidar a turma aqui. Falaram bonito, deram uma palestra, uma aula, combatendo todas as fake news aqui da BYD. Mas chegou o momento que vai rolar a Semana do Elétrico e eu gostaria que vocês passassem oportunidade. Tem que fazer o test drive, os homens estão aqui, quem manda aqui na BYD e vai te dar agora uma grande promoção. Vamos lá, Rufão, vamos lá, Baldi, para caprichem. Eu digo o seguinte, existem duas promoções muito grandes, a da Semana do Elétrico e aquela que foi sucesso e recorde de vendas, mais uma vez, das 48 horas eletrizantes. E tá aí na tela. Olha lá, começando pelo 100% elétrico BYD e1 Plus 2026, lindo. 225.990 e do lado de um logo ali que reforça a fábrica no Brasil, né, Baldi? BYD é do Brasil. A mesma coisa, se for pro Pro, que é um não tão equipado, mas com uma super tecnologia, que é o i1 Pro 2026, 182.990, e o rei das vendas aí que a gente vê, que foi esse que trouxe uma disruptura aqui no Brasil, quando chegou o Dolphin. Eu acho que essa foi a virada de chave que a BYD deu aqui no Brasil, que foi o primeiro, e depois veio o Dolphin Mini, também por 149.990. O mais interessante, olha só, Dolphin GS por 149.990. Esse preço foi o preço de lançamento, o quê? 2 anos atrás? Um ano e meio atrás? Isso é uma lembrança boa, Rufo, porque o Dolphin, nós reduzimos o preço agora com a fabricação no Brasil em 10 mil reais. Muitas pessoas perguntavam, o que vai acontecer sendo o carro fabricado no Brasil? Ele era vendido a 159.990, com a fabricação local nós reduzimos o BYD Dolphin para 149.990. E o BYD i1 Pro é um carro que muita gente não conhece, que eu peço para que faça o test drive, para que tenha um SUV 100% elétrico, que ainda nós temos hoje na concessionária, o 2025 por 159.990. Aqui você apresentou o 2026, Rufão. Muito legal. E tem bônus também, né? Com certeza, certamente. Hoje, para toda a linha, sobretudo aqui ainda está findando, que é a linha 2025, existe bônus. O BYD Song Pro hoje, você tem lá um carro por 199.990 com o seguro grátis. Legal. Por 1 ano, seguro da Porto, que é o melhor do mercado. Sem dúvida. Para que você possa conhecer a linha. Vá à concessionária, faça o test drive e saiba o que você pode ter, né, de ganho em cada um dos carros, além do ganho que você tem na economia, no meio ambiente, em tudo que você tem na tecnologia BYD. Obrigado, turma. Vai lá fazer o test drive. A Semana do Elétrico vai até o dia 16 de agosto. Tem várias condições imperdíveis para você adquirir o seu BYD. Valeu, Baldi. Valeu, Fabiano. Valeu, gente. Você já é sócio aqui nesse programa. Muito obrigado. Presença ilustre aqui da BYD no programa Pânico.